Abra sua Bíblia comigo. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 9. Eu vou ler o capítulo 9. E vou ler o capítulo 14, versículo 6 ao 11. Ao 8, 6 ao 8, em nome de Jesus. Ezequiel 9. Louvado seja Deus. Todos acharam? Diz assim: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens, a caminho da porta alta que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: Contaminai a casa e enchei os atos de mortos e saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse: Ah, Senhor Jeová, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando da tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidades. Eles dizem: O Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: Fiz como me mandaste. Lá no 14, louvado seja o nome do Senhor. Do 6 ao 8 diz assim: Portanto, dize a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, enviar o profeta para me consultar por meio dele, e a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o rosto contra tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Louvado seja Deus. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Irmãos, Deus, Ele me deu esta palavra. Ezequiel era um profeta que ele pregava sobre a ira de Deus, mediante aquele povo de Judá e Jerusalém, que de tanto se falava, de tanto se instruía,
e de nada adiantava, pastor. Porque era um povo rebelde, era um povo que não dava ouvido à voz do Senhor, era um povo que preferia ficar no pecado do que obedecer à voz de Deus. E aqui no capítulo 9, Deus está mostrando que a ira dele foi derramada sobre aquele povo. E ele ordenou ao anjo que matasse todos, jovens, velhos, crianças, e o mais interessante que Deus falou: começai lá pelo mundo? Começai pela casa do vizinho? Não. Começai pelo meu santuário. O que Deus ele quer dizer com isso? Quando o escândalo no meio evangélico começa, não é lá de fora, é dos de dentro. É dos que estão dentro do templo. É dos que estão, de alguns que assumem a tribuna de Deus. É de alguns que dizem que tem até patamar missionário. É uns que dizem até que são conhecedores da palavra. É uns que dizem que anda com Deus, anda com Jesus. É desses que vem o escândalo. E Deus deu uma ordenança: começai pelo meu santuário. E qual é a diferença desse povo aqui dessa época com o povo de hoje? Nenhuma. Nenhuma, Igreja Santa do Senhor. Porque esse povo aqui é o mesmo jeito, a mesma característica do povo de hoje. O povo de hoje, em algumas coisas, em algumas circunstâncias, estão até piores do que o povo dessa época. Mas muitos ainda não perceberam isso. E outros até perceberam, mas faz cara de paisagem. Faz como se nada estivesse acontecendo. Não é comigo que está falando. É com fulano que não está aqui, é com ciclano que não veio, não. É contigo e comigo mesmo. Glória a Deus, aleluia. É comigo e com você que a palavra está falando na manhã desse dia. Para que eu e você não erre o caminho. Porque servir a Deus, pastor Marcos, não é brincadeira. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito que nós vamos entrar pelas portas do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Antigamente eu costumo dizer
Imaginemos nós como está o coração do Senhor. Mas a oportunidade dele mas ele não foi. Ele jogou fora aquilo que Deus deu de mais precioso na mão dele para ele cuidar, que era a salvação dele. E aí, igreja? E aí? A justiça vem só para uns? Não. A justiça é para todos. O momento e a hora está chegando, igreja. Eu não me canso de falar isso em toda pregação. Eu não me canso de falar que o momento e a hora está chegando. E o povo está disperso, o povo está como se nada estivesse acontecendo, como se Deus fosse dar mais um tempo. Eu e você não sabem o tempo do Senhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Certa feita eu morava no morro, ali no Passo do Povo. E eu fui visitar uma igreja. Eu sentei lá no último banco, igual o Caed na criança. Sentei quietinho lá no último banco. Falei, vou sentar aqui quietinho. Sentei lá. E o culto está rolando, Aí a pastora falou assim, irmão, você aí atrás, a igreja é um pouquinho mais alta que essa. Você aí atrás, a igreja estava lotada. Deus falou comigo que a palavra está contigo hoje. Eu falei, Jesus. E Deus tinha me dado uma palavra dura. Mas eu não sabia que era eu que ia pregar naquela igreja. E eu falei sobre aliança, eu falei sobre a responsabilidade com Deus. Eu falei sobre vida no altar de Deus. Falei sobre fazer a obra de Deus desleixadamente. Falei a responsabilidade que é você estar com o microfone na mão. Não é para qualquer pessoa. A responsabilidade que é você assumir uma mesa de oração. Não é para qualquer pessoa. Você tem que ter vida no altar de Deus. Porque tem meia dúzia que fala assim, foi Deus que mandou. Deus é Deus de confusão. Se ele fala na palavra dele, maldito seja o homem que faz a minha obra fraudulentamente, ele vai mandar alguém de brecha aberta sentar na mesa de oração? Dirigir um curso de libertação? Não. E eu comecei a pregar. Ali, Deus me deu sobre tudo. Casamento. E eu falei assim, tem crente que está fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Eu falei o versículo que eu acabei de citar aqui. Maldito seja o homem que coloca as mãos na obra do Senhor fraudulentamente. Tem um monte de crente sentando em mesa de oração, amaziado. E a palavra de Deus, ela diz o quê? Que não vai entrar no reino dos céus. Eu costumo pregar, pastor, aquilo que Deus me dá. Glória a Deus. Eu não sei passar a mão na cabeça do pecado. Eu não sei querer pisar em ovos, falar, eu não vou falar não para machucar fulano e ciclano, não. É direto, como diz na fala do ditado, né? É direto e reto. É o evangelho nu e cru, do jeito que tem que ser. E entreguei tudo que Deus mandou. Quando eu entreguei o microfone, sentei lá no banquinho, ela falou assim, irmã, é de Deus. Foi Deus politizando. Sabe, a pastora de Deus. É porque eu e minha esposa vamos casar. Eu falei, Jesus, sou pessoa. Eu sabia, eu nem conhecia ela. Primeira vez que eu entrei naquela igreja. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o título, a ordem eclesiástica dela, não dá direito à salvação. Se hoje ela já casou, não sei, porque tem um tempo que eu não a vejo. Queira Deus que sim. Porque ela tinha um rebanho na responsabilidade dela. E se Jesus volta e é o rebanho todinho para o inferno.
pastora, não estou falando mal da serva do Senhor, eu estou colocando um exemplo. Porque servir a Deus é responsabilidade. Deus, ele já começou com a justiça de dentro do santuário. E muitos não estão enxergando isso, igreja. A qualquer momento a trombeta vai soar. Deus, ele tem falado a todo instante: arrependei-vos, o momento está chegando. Eu não sei a hora que eu vou fechar meus olhos, missionário. Pode ser daqui a 5 segundos. Ou 5 milésimos de segundo. Eu posso estar aqui trazendo a palavra pela misericórdia de Deus, que eu não sou nada, Ele que é tudo. Eu posso estar aqui trazendo a palavra e eu cair aqui morta. Se a minha vida, o meu particular, não tiver vontade de Deus, essa pregação vai me salvar? Se a minha vida não tiver vontade do Senhor, isso aqui que eu estou pregando salva a muitos e a minha alma vai para o inferno. Como diz a palavra, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E é assim que estão vivendo hoje dentro do Evangelho. Pessoas estão pregando e ganhando o mundo inteiro. Mas se Jesus chamar agora, não é. Por que, missionária? Simples. Por causa da mentira, por causa do engano, por causa da calúnia, por causa das dissensões que causa dentro dos templos, das divisões. Porque o povo de Deus é para ser um povo unido, igreja. Mas quando você chega em alguns lugares, é uma panelinha aqui, é uma panelinha ali, é uma panelinha lá. Fica igual aquele tal de fazenda, né? Big Brother. Aquele grupinho lá não gosta desse grupinho aqui. O outro grupinho de lá mete o lado do grupinho daqui. Quando o grupinho daqui alguém cai, o de lá começa a rir e falar bem feito. É assim que tem que ser o povo que vai morar no céu? Mas é assim que é! Não tem que ser, mas é assim que é! Em vez de estar ajudando o mundo, pastor, irmão, vem que eu te ajudo. Irmão, vem, olha, coisa linda. O meu sobrinho, há umas 3 semanas, né, Fernando? 2 ou 3 semanas atrás, ele sofreu um assalto lá em São Paulo. Ele reagiu ao assalto e levou uma facada. Essa facada que ele levou, ele perdeu um rim, rasgou o intestino e o fígado. O intestino e o fígado dele foram costurados, ele ficou entubado na UTI. E eu comecei a pedir oração no grupo das igrejas que eu tenho. A missionária amiga minha. E um povo se levantou para orar pela vida dele. Um povo se levantou para pagar o preço por ele. Nem conhece ele, muitos nem conhecem. Nunca viu. Conhece a mim, mas não conhece ele. Hoje, para a glória de Deus, há 2 dias atrás, ele teve alta. Aquilo, e há 2 semanas antes de acontecer, eu fui na igreja e a pastora falou para mim assim: missionária. Ela não me chama de missionária, me chama de pastora. Não sou pastora, eu sou missionária pela misericórdia. Alguns me chamam, né? Mas eu não sou pastora, eu sou missionária. E ela falou assim: missionária, Deus está dando um livramento de morte para alguém da tua família. Eu achava que era para o meu filho do meio, porque ele trabalha de 5 horas até 3 da manhã. Então ele vem na madrugada para casa de bicicleta. Então, e Deus tem dado um livramento eterno para ele. E eu falei com o Fernando, eu falei: nossa, mais um livramento com a Deus. Ele tem que correr para os caminhos de Jesus rápido. Ele tem que ir rápido
que eu disse. Se eu pedisse oração ajuda um povo que não se comprometesse em orar por ele, talvez isso não tivesse acontecido. Mas como um povo se levantou para mover céus e terra pela vida dele, Deus deu vitória. É assim que Deus ele quer a mim e a você. Mas é muito mais fácil, missionária, alguém cair e você apontar o dedo e falar, não disse que ia cair? Ah lá, está todo errado, está com a vida fora do prumo. Mas do mesmo jeito que ele ou ela caiu, é para mim e para você também, porque todos nós somos propícios ao erro. Ninguém aqui é mais santo do que o outro, todos nós somos igual, o mesmo patamar para Deus. Eu não sou filha queridinha do papai, porque sou missionária, grandes coisas. O pastor Marco não é o queridinho do Senhor, porque é o pastor da igreja. Ele só tem uma responsabilidade a mais sobre ele. Ele só tem uma responsabilidade a mais sobre ele. Mas o patamar e o amor é o mesmo. Do mesmo jeito que Deus morreu na cruz pelo pastor Marcos e pelo pastor, que eu esqueci o nome, Marcos também. Pelos dois pastor Marcos, é o mesmo jeito que ele morreu por mim, por você. O amor é o mesmo. O que muda é a responsabilidade eclesiástica. E Deus, ele está falando na terra, te conserta. Em que? Você sabe. Em que só você e Deus sabe. Mas te conserta. Porque o anjo que Deus enviou, ele falou, fiz como me mandaste. Glória a Deus. E aí, igreja? Há uma responsabilidade sobre a minha e a tua vida diante do céu. Deus, ele confiou em mim e em você para ganhar almas, não para afastar almas. Você ganha almas com teu testemunho, mas você também afasta a alma com teu testemunho. Muitas vezes não é necessário nem eu e você nem abrir a boca. A nossa vida é um livro aberto. Glória a Deus. Você fala com a tua atitude, com o teu comportamento, você salva uma vida. Glória a Como Deus. também está Aleluia. salvando uma vida. Né? Verdade. A tua língua ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Verdade. Por isso que Deus ele fala comigo e contigo, vigiai, para que não caia em tentação. Vigiai. A tentação da fofoca, do disse-me-disse. Muitas das vezes, alguém até querendo, tentando se levantar. Mas por causa de uma fofoca desse tamanho, pastor, joga lá no lamaçal do pecado de novo. E às vezes essa própria alma se perde de vez. E aí, tu pensa que não vai ser cobrado da tua mão? Tu pensa que esse sangue não vai ser cobrado de você? Vai. Com certeza vai, igreja. Porque nós vamos ser cobrados naquele grande dia, no mínimo detalhe. Naquilo que eu e você pensa que não tem nada a ver. A Deus não está ligando para isso. É tão pequeno que eu não está nem vendo. Vai nessa. Vai nessa. Porque quando você pensar que não tem nada a ver, você está sendo cobrado por Deus. Porque como eu disse anteriormente, servir a Ele não é brincadeira. Você tem que negar a tua carne, o teu querer, a tua vontade. Sabe aquele teu jeitinho de que qualquer coisa te estressa, te deixa nervosa, nervoso, sabe? Você tem que negar por amor a Jesus. É fácil? Claro que não. Porque tem hora que dá vontade de pegar no pescoço e só largar quando desmaiar. Não é assim, pastor? Mas só que você tem que se lembrar na hora dessa que você tem uma aliança, que não é com o homem, é com Deus. Quem advoga as tuas causas é Deus. Quem te justifica é Deus. Não precisa eu e você mover uma palha. O próprio Deus nos justifica. Mas se eu e você
de saber esperar? Pelo Senhor. Não na força do meu próprio braço. Se esse povo aqui tivesse dado ouvido a voz de Deus, no capítulo 9, Deus não tinha dado essa ordenança. Para que aquele anjo viesse matar velhos, jovens, crianças, bebês de fome. Por causa do pecado. Tu imaginou, pastor, se fosse assim nos dias de hoje? Muitas famílias. Porque naquela época, lá no Antigo Testamento, quando um pecava, Deus matava a família toda. Lembra de Acã? Quando Israel perdeu a batalha por causa do pecado de Acã, qual foi a ordenança que Deus deu? Ajuntar o povo todinho. Foi ajuntado. Quando o profeta, quando Josué viu quando Deus mostrou que era Acã, separou Acã e a família dele todinha. Não foi assim que nós tomamos? Abriu a terra, todo mundo, engoliu todo mundo. E os outros ficaram destacados. O outro povo ficou todo mundo destacado. O que Deus fez? Deus abriu a terra e a terra engoliu a todos. Crianças, jovens, velhos, todos. Poderia Deus matar somente Acã, foi ele que pecou. Mas a esposa dele sabia. Mas os filhos? Então matou todo mundo. Se fosse assim hoje, a minha família já estaria todo mundo morto antes de eu voltar para Jesus. Glória a Deus. Se fosse assim, os meus filhos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, porque na época eu não conhecia o irmão, ele teria se safado por isso. Não? Eita glória. Mas o restante da minha parentela que eu morava, ia morrer todo mundo, pastor, por causa dos meus pecados. Comigo e contigo. Mas não pensa você que Deus não toca nos teus por amor a você não, tá? Porque tocou em Deus. Deus tocou no meu filho do meio, o Senhor ia levar ele com 2 anos de idade, por causa da minha desobediência. Por causa do clamor da minha mãe, que hoje dorme na glória, o Senhor deixou ele. Hoje ele tem 25 anos com a glória de Deus. Então, irmãos, arrependei-vos enquanto é tempo. Limpa o teu altar. Tira a poeira, tira as cinzas. Dá uma reparada. Porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. E a Bíblia fala que é no momento em que eu e você não espera. É no momento em que o povo estiver mais assim despreocupado, olhando para as coisas mais terrenas do que para as coisas do céu. É na hora que o povo estiver todo escolhido em casa, não vou para o culto hoje não, que está chovendo muito. Não vou para a consagração, não, que a rua está cheia de lama. Nessa hora Jesus volta. E você fica. Porque a Bíblia ela vem dizendo que quando a trombeta tocar, só vai ouvir aqueles que estão com a vida não castigados. Ué, missionária, mas a minha vida está não castigados, eu vou ficar só porque eu não quis ir para a igreja? Ué, você está na desobediência? A Bíblia diz que desobediente não é? Porque se tem culto na tua igreja, tu não vai porque está chovendo? Porque a rua está cheia de lama? Porque se você estiver doente, não tiver impossibilidade de ir, é uma coisa. Mas se você não quer ir por capricho seu, você está na desobediência. Sinto muito. Desobediente não. Então ficai vigilantes, igreja. É necessário estar vigilante na terra. Muita coisa está acontecendo no mundo espiritual. E muitos estão fingindo que não está vendo. Muitos estão deixando as coisas que são extremamente importantes, que não pode ser revogada, para trás. Porque acho que não tem nada a ver. Tem alguém na família, na parentela do Fernando, que diz que é presbítero. Não falo o nome por esta. Mas fica amaziado, com a boca cheia de palavrão.
Quando ele esteve lá em casa, eu falei para ele ficar, por que filho daí? Eu falei para ele ficar, dormir lá, era de sábado para domingo, com a filha dele. Fica aí, então. Amanhã você vai na nossa igreja com a gente, porque às vezes visitou a tua, lembra? Fica aí, fala com o teu pastor. Tá, vou ligar para ele então. Amanhã é Santa Ceia, mas ele falou que amanhã eu não vou poder participar, não. Mas no próximo mês eu vou. Como assim? Eu falei, mas você não vai participar de Santa Ceia, não, Carol. Por que não? Eu falei, já está falando tudo, ó, Santa Ceia. Você tem que estar com as suas brechas toda fechada. Você está amaciado ainda. Você não é casado. Quase que ele me bateu, o pastor. Assim, figurativamente falando, que meu marido não é do chão. Quase que o homem me bate. Quis me dar surra de vida e tudo. Ficou bravo. Pulou nas tamancas. Quis argumentar na vida, hein? Quis argumentar que eu estava errada. Aí ele falou, mas Deus me usa! Mas Deus me usa! Eu falei, mas Deus usou o burro para usar você, irmão? O que eu quero dizer com isso não é de qualquer maneira. No outro dia, quando deu 5 horas da manhã, ele pegou a mulher e os filhos e deixou o tempo. Quando eu acordei, eu falei, cadê fulano? Foi embora com todo mundo. Nossa! Ele quis dizer para mim que poderia ser batizado e participar de Santa Ceia sem ser casado. Quando eu vi que ele estava se alterando demais, porque eu estava errada não, por vigilância, porque eu conheço meu marido. E se ele fala uma gracinha, querer botar muito, se exaltar muito, ele ia ser colocado para fora. Aí ele ia querer se empolgar mais ainda, poderia dar ruim para ele. Então, irmão, até nisso eu e você tem que ser vigilante. As coisas de Deus não são de qualquer maneira. Guarda isso na tábua do teu coração. Foi essa palavra que Deus ele colocou no meu coração para mim primeiro e para a igreja. E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia.